Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre Node.js. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no segundo episódio, a gente vai falar sobre o sistema de módulos. Bom, pessoal, vamos começar dizendo que no Node existe uma relação direta entre um arquivo e um módulo. Então, vamos supor que a gente vai criar um módulo chamado Serial Generator. Então, basicamente, eu vou criar um arquivo, né? Nesse caso eu chamei também de serialgenerator.js, e aí ele vai agir como um módulo, tá bom? Para eu poder usar esse módulo, eu vou ter que me ater, tá, à especificação do CommonJS, que é o que norteia o Node, tá bom? Eu recomendo que depois você entre aqui, né, em commonjs.org, né, /wiki, /módulos, /1.1, e aí você vai encontrar mais detalhes sobre essa especificação, tá certo? Que vai nortear a forma como o Node implementou o sistema de módulos. Claro que tem peculiaridades próprias do Node, tá bom, pessoal? Beleza. Então, basicamente eu vou usar uma função chamada require. Tá? Essa função chamada require, ela vai retornar o que o módulo está exportando. Então vamos começar a entender esse processo. Tá? Então, basicamente eu criei esse módulo, então vamos lá juntos criar. Tá bom? Então estou aqui numa pasta, né? serialgenerator.js, tá bom? E aí eu vou criar var max é igual a 10.000 var generate, é uma função que faz um return de math floor e aí multiplica math random vezes max. Show de bola. Bom, então se eu quiser usar diretamente esse serial generator, nada impede, tá bom? Que eu faça isso aqui, ó. Né? Só que aí nesse caso eu vou ter que fazer node serial generator e aí ele está funcionando, tá bom? A ideia agora é eu usar esse módulo em outro lugar, beleza, pessoal? Então, para isso, eu vou precisar usar o require, tá certo? E aí, vou criar então um outro arquivo chamado index.js. Pessoal, o index.js ele é conhecido no Node, tá certo? Sempre que você vai importar um módulo, né, se você apontar para uma pasta, ele vai procurar por padrão, né, por index.js. Então você pode convencionar, né, que o seu entry point é o index.js, mas isso não é obrigatório, tá certo? Tanto que no próprio package.json você pode dizer quem é o entry point, tá? Beleza. Então, repara só na linha 1. Require .serialgenerator.js. Depois a gente vai falar da ideia desse ponto barra, tá bom? A gente vai falar de como é que o require busca os módulos, tá? Por hora, vamos ver como é que o require funciona na prática. Então, eu vou criar um outro arquivo, olha só, index.js, né? E aqui, ó, vou fazer o seguinte, serialgenerator é igual a require, né? Ponto barra serialgenerator.js. A gente vai ver que pode ser .js ou sem o .js, tá bom? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Feito isso, você vai ver que quando você executar, se ele não encontrar o módulo, já vai dar problema, tá bom, pessoal? Ó, beleza? Então, já é um bom sinal não acontecer nada, beleza? Ok, então, vamos lá. Vamos ver o que tem dentro desse módulo. Ó, vou rodar. Você está vendo que está vindo um objeto vazio, né? Então, o que acontece? Se eu fizer dessa forma, esse objeto vazio é retornado porque, na verdade, eu tenho que exportar alguma coisa. Tudo que eu defino dentro de um módulo ele é privado, tá certo? É por isso que eu não tenho esse acesso externamente, tá bom? Então, basicamente, a gente vai começar a trabalhar com um objeto, né, que está disponível dentro de todos os módulos, tá certo? Chamado módulo.exports. Tá? Módulo.exports é um objeto, então eu posso definir a propriedade generate dentro dele, tá bom? E ela vai ser exportada, tá bom? Então externamente eu consigo acessar. Olha só, vamos fazer essa modificação aqui, tá? Então, venho aqui para o serial generator e mudo. Ao invés de var, eu vou fazer, ó, módulo, né? Exports serial generate, né? Vamos lá. Node index. Tá vendo que agora eu já começo a retornar alguma coisa? Certo? Então, essa é a principal diferença, tá? E aí eu posso, obviamente, fazer um generate. E aí eu já estou apto a usar esse módulo. Tá bom, pessoal? Então, lembra, né? Tudo dentro do módulo é privado,
tá certo? Então, se eu simplesmente definir as minhas variáveis, né, juntamente com as minhas funções, eu não vou ter acesso a isso externamente, e aí eu vou precisar usar o módulo.exports, tá bom? Aí, com isso, obviamente, eu consigo ter algum retorno, tá certo? Show de bola, invoquei o generate, funcionou. E aí a gente vai ver o seguinte, eu também posso, além de usar o módulo.exports, eu posso também usar somente exports ou this, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Olha só, somente exports, tá? Também vai funcionar, né? E o this também vai funcionar. Beleza? Bom, vamos ver um pouquinho então qual é a ideia, tá? Então eu posso fazer dessas duas formas, né? Qual a diferença entre utilizar módulo exports, exports ou this? Pessoal, se a gente for analisar, tá? Todos eles apontam para a mesma referência, tá certo? Vamos ver isso aqui na prática. Olha só, eu vou simplesmente criar, tá, um arquivo qualquer, chamei aqui de módulo.js, e eu vou imprimir o seguinte, ó, módulo exports é igual a exports, e também vou verificar se módulo exports também é igual a this, e aí já aproveito e verifico, né, obviamente se for, né, exports com this, tá? Então, basicamente, a gente vai perceber, né, que todos apontam para a mesma referência, tá bom? Então, sim, a gente pode usar qualquer um deles, tá bom? Mas tem algumas ressalvas, tá certo? Apenas módulo.exports é retornado da função require, tá bom? Isso quer dizer que se você, por qualquer motivo, alterar esse módulo.exports, os outros que são referências vão ficar desvinculados, tá certo? E aí não vai funcionar, tá? Vamos falar em termos mais práticos, tá bom? Olha só, estou fazendo desse jeito. Se por qualquer motivo eu disser assim, módulo.exports, na verdade vai ser um objeto, e esse objeto aqui, né, ele vai ter aqui o max apenas, né? Olha lá. E aí a gente vai usar aqui, ó, deixa eu expor para a gente ver. Ó. Tá vendo que só voltou o max? Então, se por qualquer motivo, tá, eu modificar, ó, exports também vai ter o mesmo efeito. Tá? Então, quem retorna efetivamente é o módulo exports. Tá? Então, cuidado, se você usar exports ou this, você não vai poder fazer isso aqui, senão vai, entre aspas, sobrescrever, né, o que foi definido antes, mas não é que ele está sobrescrevendo. Na verdade, os dois seguem existindo, só que esse é um objeto e esse agora passa a ser outro. Tudo bem? Tranquilo, né? Beleza. Bom, para explicar um pouquinho mais sobre esses detalhes, tá? Vamos começar a dar uma olhadinha no código-fonte do Node. Claro que é uma versão um pouquinho anterior, tá certo? Mas já é boa para a gente ver, né, as diferenças, tá? Olha só, isso aqui, deixa eu mostrar aqui no navegador também. Ó, eu estou aqui, ó, no GitHub, tá? E eu estou vendo aqui os arquivos, né, do fonte do Node.js, né? E aqui você encontra muito conhecimento. É muito interessante você dar uma lida nesse fonte, porque ele vai te ajudar a entender vários aspectos, né, de como o Node funciona. Tá bom, pessoal? Aqui eu já chamei a atenção para alguns. Olha só. Todo módulo ele tem lá um file name, tem um ID, né, e tem esse exports, que é um objeto vazio. Tá bom? Quando eu faço um require, tá vendo aqui, ó? O que ele está fazendo na prática, depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esses outros aspectos, o que ele faz na prática é retornar, olha lá, o ponto exports, tá bom? Então ele vai fazer módulo.exports é o que retorna. Ah, mas onde é que está esse outro exports? Na verdade, se a gente olhar essa função compile que está aqui, que ele chama logo antes, tá certo? Você vai ver que, na verdade, o módulo ele é encapsulado dentro dessa função, tá certo? E que vai me fornecer uma série de coisas. Exports, require, módulo, file name, dir name. Então, tudo isso aqui são variáveis que estão disponíveis dentro do meu módulo. Tá bom? E aí você repara que nessa referência do módulo está indo this. Na referência do exports está indo this.exports. Então, na verdade, né, quem está mandando na relação realmente é esse this, porque é ele que retorna no exports. Tá bom, pessoal? Então eu recomendo bastante que você dê uma lidinha também, né, nesse fonte do Node, tá certo? E aí, para a gente entender melhor isso, ó que legal.
a gente poderia fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse mesmo módulo JS, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui, além disso, ó, console.log arguments, tá certo? Já que essa função, né, o módulo está encapsulado nessa função, eu posso ver os argumentos dessa função, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, node, módulo JS, olha lá. Tá vendo aqui o meu módulo, ó? Exports é um objeto vazio, né? Entre outras coisas, né? Ó, o primeiro parâmetro também é o mesmo objeto vazio que tem aqui. Tá bom, pessoal? Então, essa é um pouco da explicação, né, das diferenças entre exports, módulo export e this. Ok? Tranquilo? Beleza. Show de bola. Então, recomendo também que depois você faça esse teste e dê uma lida em tudo que retorna. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o path, sobre outras coisas. Né? Ok. Então, como é que um módulo ele é localizado? Já que a gente falou daquele ponto barra, vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Olha só. O algoritmo de busca, tá, do require, ele vai sempre tentar encontrar um core módulo primeiro, tá bom? E existe vários, você sabe que você pode usar o HTTP, o URL, FS, Zlib, Crypto, tem vários. E eles vão ser, né, em episódios posteriores, trabalhados individualmente, tá bom? Então sempre que você faz, né, por exemplo, um require, olha só, esse algoritmo é muito interessante, tá? Esse algoritmo também está disponível na documentação do Node, tá bom? E ele começa a falar como é que o require funciona. A primeira coisa que ele faz é, se encontrou um core módulo com aquele nome, retorna e para. Tá bom? Então isso quer dizer que ele vai ter precedência sobre um módulo com o mesmo nome que você criou. Tá certo? Então toma um pouco de cuidado com isso, tá? Basicamente, se eu quiser usar, por exemplo, um HTTP, basta eu fazer require HTTP, né, e mais nada. Tá bom? Aí ele já vai importar o módulo que nesse caso você não precisa instalar. Ele já vem nativamente junto com o Node. Tá bom? Isso vale para todos os core módulos. Tá, pessoal? Muito bem. Se você não está importando um core módulo, você está importando um módulo que você criou possivelmente, né? Então, talvez você vai querer fazer da seguinte forma. Tá? Você vai começar ou com barra, ou com ponto barra, ou com ponto barra. Depende de como você quer fazer. Tá certo? Bom, isso vai fazer o seguinte, ó. Ele vai buscar dentro, né? Ele vai buscar esse módulo como um arquivo ou vai buscar isso como um diretório, né? Vamos ver isso aqui um pouquinho na prática. Então, o que a gente estava fazendo até agora era require serial generator prefixado com ponto barra. Então agora você já entendeu, pô, como é um módulo meu, ele está na mesma pasta, então eu vou botar ponto barra, eu busco na mesma pasta. Tá bom, pessoal? Você vai ver depois que se eu tirar esse ponto barra, ele vai buscar dentro de Node módulos, mas aí a gente já vai falar sobre esses detalhes. Tá bom? Além do ponto barra, nada impede que eu use o caminho completo. Tá certo? Então, olha só. Se eu vier aqui, ó, pegar o caminho inteiro para essa pasta, ó, vou copiar esse caminho inteiro aqui, tá? Trago para cá. Né? Vou fechar isso aqui. Deixa eu voltar ao normal aqui. Perfeito. Né? Serial generator, generate. Vamos lá. Ó, node, index, funcionando, tá? Agora, vamos trocar isso pelo caminho completo. Então, ó, barra users, Rodrigo Branas, development, workspace, YouTube, beleza, sistema de módulos, ó, serial generator JS, né? Vamos lá. Então eu consigo usar o módulo também pelo caminho absoluto, tá bom? Eu não recomendo, obviamente, muito o caminho absoluto, porque daí, caso você mova o diretório do teu projeto, ou mesmo clone ele em outro lugar, você vai ter problemas, tá? Mas você também pode fazer dessa forma. Beleza? Show de bola. Outra coisa também é o caminho relativo. Às vezes você está já com uma estrutura de diretório, você vai passar por isso, né? Você criou vários diretórios, organizou os seus arquivos, então é bem provável que se você não usar nenhuma outra biblioteca para usar isso de um jeito mais simples, né? Tem várias bibliotecas que fazem isso, você vai ter que referenciar, né, de um jeito relativo. Tá bom? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, serial generator, né? Então eu vou mover serial generator para uma pasta abaixo, tá vendo? Eu já não tenho mais ele aqui, né? Olha só. Agora, vê que aqui ele já perdeu, né? Então, vamos fazer o seguinte. Ponto barra, eu desço uma pasta e busco o serial generator, ó. Clear node index, tá aí, tá? Se eu puxar isso de volta, né, mv, barra serial generator, ponto, ó, trouxe ele para cá de novo, né,
Ó, ele já não encontra mais. Então agora eu tenho que fazer, ó, ponto barra, e aí está encontrado este módulo. Beleza, pessoal? Simples, né? Até agora tá fácil. Bom, terminar com JS você vai ver que é opcional, tá bom? Porque o que vai acontecer na prática? Olha só que interessante o algoritmo, tá? Tô aqui dentro, ó. Se ele começou com ponto barra barra ou ponto barra, ele vai tentar buscar como um arquivo. Olha só, se x já for o arquivo, ou seja, se você referenciar com ponto .js, beleza, encontrou, parou. Se ele não acha desse jeito, ele acrescenta o ponto .js, beleza? Se ele encontrar, ele retorna e para. Tá bom? É por isso que a gente pode fazer também da seguinte forma, ó, somente ponto barra serial generator, ou, né, o caminho completo sem o ponto .js, ou o caminho relativo, né, sem o JS. Tá bom? Vamos lá, vamos tirar isso aí então. Ó. Tirei o ponto .js, tá? Clear node index, tá lá funcionando. Beleza? Então fica a teu critério usar ou não o ponto .js, tá? Beleza. Bom, se o teu módulo não começar com barra, ponto barra ou ponto barra, o algoritmo vai começar a buscar dentro da pasta Node Modules. Tá? É isso que acontece quando você instala um módulo de terceiros. Quando você vai pegar o NPM, né, o Node Package Manager, fazer lá um NPM install express, né, você vai ver que isso é instalado dentro da pasta Node Modules. Tá certo? Então quando você vai fazer lá um require somente express, você vai ver que ele vai buscar lá dentro. Tá? Então, vamos ver o seguinte, ó. Agora, quando eu vou começar a carregar dentro do Node Modules, né, você vai ver que se eu tirar o ponto barra, olha só, tirei, mandei carregar, olha lá, Node Index, ele não encontrou, tá bom? E aí eu criei uma pasta chamada Node Modules e movi o Serial Generator, tá certo? Para essa pasta, tá bom, pessoal? Ó, aqui pro Sublime, olha lá. Agora eu coloquei aqui dentro. Então você vai ver, perdi a referência aqui de novo, você vai ver que, por padrão, ó, ele vai buscar lá dentro. Beleza? Então, você não vai fazer isso, obviamente, no teu projeto, a não ser que você crie esse módulo e publique no NPM, senão, né, você vai fazer uma outra estratégia, você vai criar suas pastas normalmente e referenciar de um jeito mais direto. Tá bom? Você vai deixar isso aqui reservado para os pacotes de terceiros, aqueles pacotes que você vai baixar. Até porque é muito comum que quando você vai commitar, você já vai adicionar isso no teu git ignore, você não vai mandar, né, para o teu repositório a tua pasta Node Modules. Tá bom? Beleza. Ok. Então, além dessa estratégia aqui, a gente pode fazer também de outro jeito, né? Você vai ver que, em geral, um módulo pode ter vários arquivos, né? A gente entende que cada arquivo é um módulo, então um módulo é um conjunto de módulos. Beleza, né? Então, se essa sua pasta que representa o seu módulo tem vários arquivos, nada impede que você use, né, aquele padrão do index.js, tá bom? Porque você vai ver que se a gente criar, veja bem, ó, cd node modules, ó, eu vou criar uma pasta chamada serial generator e eu vou mover o serial generator JS para essa pasta serial generator, tá certo? Vamos ver aqui no Sublime, ó. Dessa maneira, tá? Você vai ver, deixa eu voltar aqui, que eu já não consigo achar mais, né? Porque a única possibilidade, né, seria ou ter um package JSON, que aí eu vou dizer, olha, o arquivo principal é serial generator JS. Esse é um ponto, essa é uma maneira de fazer. A outra forma seria você dizer o seguinte, olha, na verdade, né, dentro de serial generator eu tenho um index.js que é o padrão. Tá bom? Aí sim, aí o algoritmo do require já vai procurar dentro dessa pasta o index.js. Tá? Vamos ver isso aqui na prática. Bom, agora basta entrar aqui, ó. Vou voltar para minha pasta principal, né? Node index, e tá lá funcionando, né? Porque ele entrou aqui em serial generator, buscou o index.js, né? E aí encontrou o módulo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Show de bola. Bom, como é que funciona? Na verdade, existe um algoritmo, né, que vai varrer as pastas Node Module em vários lugares, né? O jeito mais fácil de ver esse algoritmo funcionando é assim, ó.
Lembra que a gente fez, né, um console.log arguments, né, para poder visualizar tudo que tem disponível dentro do módulo? Então, um deles é os paths. Tá? Então você está vendo que o path padrão está lá, ó, users, Rodrigo Branas, development, workspace, YouTube é a pasta onde eu estou. Né? Olha só. Exatamente a pasta onde eu estou. Tá? E as outras, você vai ver que ele vai começar a descer diretório por diretório, concatenando node módulos no final. Tá bom? Então ele vai percorrer todas essas pastas e ver se ele encontra. Então essa é uma maneira de você também generalizar um pouco as coisas. Você poderia ter, de repente, vários subprojetos apontando para a mesma pasta node módulos, compartilhando dependências. Você pode fazer vários tipos de estruturação no teu projeto, tá bom? Então você vê que o require é extremamente flexível. Tá certo? Beleza. Bom, então o NPM funciona dessa forma, tá, pessoal? Então você vai ver que sempre que você baixar qualquer módulo, ele vai sempre colocar lá dentro, tá? A gente vai ter um episódio para falar só sobre NPM, tá certo? Então lá a gente vai detalhar um pouco mais essa ferramenta, tá? Legal. Bom, outra coisa importante é que o require tem um mecanismo de cache, tá? A gente vai ver, né, de novo aqui, né, no código-fonte do Node, que sempre que eu faço um require, ele vai ter um trecho em que ele vai verificar se por acaso aquele módulo já não está em cache. Né? Então, sempre que ele já, por algum motivo, né, fez um require antes, ele armazena isso em cache e passa a retornar o mesmo. Tá bom? Vamos ver isso na prática. Olha só, eu vou importar agora o mesmo módulo duas vezes. Tá? Beleza? Então, para isso, né, eu vou copiar de volta, né? Eu vou mover de volta aqui esse módulo, né? Ó, index serial generator JS, beleza, tá aqui, né? rmrf node módulos, apaguei lá minha pasta, beleza. Vamos ver como é que estão as coisas aqui, né? Tá certo, beleza. E aqui ponto bar, né? Vamos rodar para ver se tá tudo certo. Tudo certo. Então vamos fazer diferente agora, ó. Eu vou fazer isso aqui duas vezes, ó, para poder fazer o A e o B. Então importei duas vezes o serial generator e agora eu vou fazer a seguinte comparação. Serial generator A é igual a serial generator B? Né? Vamos rodar. Ó. Sim, os dois são iguais. Tá bom? Então, vamos ver que depois que ele retornou esse primeiro, né, ele pegou o segundo da cache. Né? Então, isso é fácil de verificar. A gente poderia até fazer o seguinte, ó, console.log, né? Vamos lá, serial generator.js, né? Criando. Ó. Tá vendo? Então, você lembra que o require não está só importando, tá? Ele está executando de fato o arquivo, né? Por isso que ele vai passar nessa linha aqui. Né? Então, ó, você vê que apesar de eu ter feito o require duas vezes, só apareceu uma única mensagem. Tudo bem, pessoal? Beleza? Show de bola. Beleza. Então, isso ficou armazenado em cache. Tá? Tem um outro conceito bem importante para a gente discutir, tá? Que são as formas de exportar um módulo. Tá bom? Então, você vai ver, se você começar a olhar o código-fonte, né, dos módulos que você utiliza nos seus projetos, você vai ver que isso é feito das formas mais variadas. Tá bom? Então, considerando de novo aquele nosso módulo que cria, né, um número serial, eu posso exportar ele como um objeto, né, como a gente já viu. Então eu posso ir lá, fazer módulo export somente daquilo que eu quero, né, que eu quero tornar público. Né, então você sabe que o Max vai ficar privado, porque eu não fiz módulo exports. Né. Posso fazer também, né, só exports, olha lá, exports, tá? Ou posso também usar o this. Né. No entanto, a gente pode começar a variar um pouco a forma como a gente faz isso. Né? Então, vamos acompanhar algumas maneiras de fazer. Né? Volto aqui para var, né? E eu poderia fazer assim, ó, você vai ver bastante isso. Módulo exports é igual a generate. Qual é a vantagem disso aqui? Ó? Vantagem é que você fica livre aqui dentro para interagir diretamente com essas funções e com essas variáveis. Senão você vai ter que levar tudo junto, né? Módulo exports.generate e assim por diante. Tá bom? Então você vai ver bastante esse padrão aqui. Né? Então, se você fizer dessa forma, tá? Deixa eu só retornar o código aqui ao normal. Olha lá. Serial generator, generate. Né?
Então, né? Beleza? Então, essa é uma forma de fazer. Tá? Você sabe que desse jeito eu perdi a referência para exports, né? Tudo bem? Então, seguindo adiante, mas se você não usar as duas ao mesmo tempo, acaba não tendo problema, né? Se você tentar fazer assim, diretamente exports igual ou this igual, você sabe também que não vai funcionar, né? Porque o que é retornado é apenas módulo exports. Tá? Então, esse é um conceito interessante também da gente entender, a gente já discutiu ele antes, tá certo? Então, também não vai funcionar, tá bom? Aqui ficou pior ainda, né? Beleza? Então tá bom. Obviamente não dá pra fazer daquele jeito lá. Volta pra cá. Show de bola. Bom, pessoal, existem outras formas também da gente tentar combinar, né, os modos do Node com alguns patterns. Então, a gente já falou bastante em episódios anteriores, principalmente, né, na série Desvendando a Linguagem JavaScript, tá, sobre a função construtor e a função fábrica. Né? Nesse caso, eu criei, né, esse serial generator dentro de uma função fábrica. Tá vendo? Fica, né, de um jeito mais encapsulado, fica mais interessante. Tá? Então, repara só. Vamos converter isso aqui. Ó. Então, var create serial generator é igual a uma função, tá bom? Ó. E aí eu vou ter o max, né? E o var generate, tá certo? Aqui dentro, né? Então você sabe que se externamente eu invocar, não vou ter nada como retorno, porque tudo isso aqui ficou privado à função. Então eu tenho que fazer um return do que eu quiser expor, nesse caso generate. Isso são opções, tá? Não precisa fazer obrigatoriamente desse jeito. E aí, repara que eu posso fazer assim, ó, módulo exports, create serial generator. Tá aí. Vamos discutir essa ideia do parêntese, tá? Eu poderia exportar a função também, já vou falar sobre isso, tá? Então repara que já fica com um padrão um pouquinho diferente, né? Então, aqui a gente já está tentando, né? Olha só, combinar um pouco, né, da ideia da função fábrica, né, com os módulos do Node, tá bom? Outro jeito de fazer, né, seria por meio, né, serial generator de uma função construtora. Então a gente também discutiu, né, bastante isso na série Desvendando a Linguagem JavaScript. Se você não lembra, volta lá naquele vídeo, né, e dá uma olhadinha, né, são os vídeos que falam sobre funções, tá bom? E aí você sabe que eu vou ter que mudar esse var para this. Né? Não vamos entrar aqui no algoritmo do new, né? Mas depois dá uma olhada lá que a gente explicou em detalhes. Né? Então eu faço um new serial generator, tá certo? E aí eu posso exportar também, né, o resultado dessa instanciação. Tá bom? Vamos lá, node index. Ok? Então são duas formas. Pessoal, você vai encontrar várias formas de fazer isso aqui. Tá? Eu estou só dando algumas opções, lembrando que em todas elas, até agora, a gente está voltando um objeto, né? São chaves e valores. Tá bom? Então o conceito é mais ou menos o mesmo. O que você vai botar em cima e a forma como você vai trabalhar, né? Aí é outra coisa. Você vai ver, né? Você vai encontrar inúmeros padrões, né, que vão ter propósitos distintos. Tá? Muito bem. Legal. Então você sabe que, independente de como eu faça, se eu voltar um objeto, o mecanismo de cache vai agir e eu vou ter sempre, né, o mesmo módulo. Tá bom? Acabou de falar sobre isso. Para fugir dessa ideia, né, da cache, né, a gente pode voltar também uma função. Tá bom? Então, olha só como é só um detalhe que muda. Tá? Volta para cá. É só um detalhe que vai mudar. Tá? Create serial generator. Né? Vou voltar aqui rapidamente para o que a gente estava. Né? Ó. E aí, você vai ver que a diferença é muito pouca. Antes ele estava fazendo assim, ó, create serial generator, certo? Ó, né? Agora, vamos só tirar, repara só, esse parêntese. Então, claro, se eu executar, não tem generate, na verdade eu voltei a função inteira para cá, e aí eu posso mudar isso aqui para create serial generator. Reparou? Então, claro que nesse caso eu vou ter que criar mais uma linha para fazer o seguinte, ó, serial generator é igual a create serial generator, invoquei localmente em index.js, e aí
você vai ver, ó, que aquele comportamento, né, da cache a gente consegue, né, fugir, na verdade, óbvio, né, tá bem explícito isso, né? Olha só, serial generator A é igual a serial generator B. Você vai ver que não, né? E poderia fazer da mesma forma, né, com a função, olha só, construtora. Basta eu tirar isso daqui, voltar esse this para cá, olha só, e aí retornar, olha lá, serial generator inteiro, tá certo? Nesse caso, basta fazer então, ó, na verdade aqui eu vou ter que mudar apenas isso aqui, ó, trouxe o tipo inteiro e posso fazer, ó, new e new, né? Agora eu construí A e B e obtenho o mesmo comportamento. Beleza? Show? Então, são possibilidades também que a gente tem. Tá bom, pessoal? Legal. Show de bola. Então, fizemos aqui também, ó, função construtora, e aí temos aqui o mesmo resultado. Legal, pessoal. Então, esse episódio falou sobre um aspecto importantíssimo do Node, que é o sistema de módulos, tá? Então eu recomendo que você tente, com base no vídeo, né, fazer diversos tipos de implementação para você pegar bem a ideia de como funciona esse sistema de módulos. Ele é importante porque a gente vai usar ele o tempo inteiro e na hora de estruturar a aplicação ele também vai aparecer bastante, tá? Daqui para diante, em todos os vídeos a gente vai acabar usando require, exports de alguma forma. Tá certo? Então, vou ficando por aqui. Não deixe de me seguir no Twitter, né, em @RodrigoBranas. Os slides estão disponíveis lá no nosso SlideShare, tá bom? Não deixe também de assinar o canal, só assim você fica sabendo em primeira mão de todas as novas séries, né, os novos episódios que vão sendo lançados. Legal? Esse código também vou botar lá no GitHub. Beleza, pessoal? Então não perca o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!